Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no perfil Casamento Sem Brigas. Para quem não nos conhece, eu sou o Yuki, estou casado com a Paty desde 2013 e aqui nesse perfil ajudamos mulheres casadas, cristãs, evangélicas a restaurarem seus casamentos, mesmo que esteja à beira do divórcio. E o nosso tema hoje é sobre comunicação no casamento, exatamente. Muito provavelmente, boa noite, seja bem-vinda. Muito provavelmente, muitas vezes aquela conversa que era para ser uma conversa simples ali no seu casamento acaba gerando toda uma complicação. Você tem aquela ideia de trazer uma determinada conversa que em teoria era para ser uma coisa leve, uma coisa que realmente unisse vocês e de repente essa conversa perde o controle e vocês não sabem muito bem como resolver. E é com base nisso que a gente tem hoje por objetivo falar sobre 4 coisas que não devem faltar no seu casamento na hora que vocês vão se comunicar, na hora que vocês vão conversar sobre determinados assuntos. Para quem não está lembrando, toda quarta-feira nós conversamos sobre comunicação. Cada dia nós falamos sobre um determinado tema aqui no perfil. E hoje nós vamos falar sobre 4 coisas que não podem faltar na hora que você vai conversar com seu esposo, na hora que você vai tentar argumentar com ele. Primeiro ponto, nós já gravamos um vídeo aqui recentemente falando sobre a gentileza. Às vezes, quando a gente fala sobre gentileza, parece que é uma coisa que todo mundo já deveria saber, que todo mundo já deveria fazer, mas infelizmente, como as pessoas não fazem, a gente sempre deixa marcado. Se você não assistiu esse vídeo, assista lá depois. Mas, dentro da gentileza, existem vários atributos. Um desses atributos é exatamente a confiança. Quando a gente pensa na confiança, achando que a confiança é simplesmente uma coisa que permite a gente viver de forma mais leve, além disso, isso também acaba sendo extremamente importante para a forma que nós nos comunicamos. Por quê? Porque quando eu confio mais no meu esposo, quando eu confio mais na minha esposa, eu também consigo ter conversas mais transparentes com ele e com ela. E o que é? Como assim? O que é uma conversa transparente? Sabe aquela conversa que é direto ao ponto? Sabe aquela conversa que você não tem medo de simplesmente falar determinada coisa e ser mal interpretada ou ser mal interpretado? Exatamente. Isso é uma conversa transparente. A partir do momento que há uma certa confiança no seu esposo, na sua esposa, você consegue conversar sem que aquilo gere maiores transtornos para você. Então, a confiança ela acaba gerando uma influência direta na forma que eu tenho, na facilidade que eu tenho para falar e também na facilidade que eu tenho de ser compreendido do outro lado. Segundo ponto, dentro da confiança ainda, você ainda tem que lembrar que parte da construção dessa confiança também está ligada à coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E o que é isso? Como assim? Se eu normalmente sou coerente, se eu normalmente sou coerente com as minhas atitudes com o terceiro, ou seja, com uma pessoa lá de fora, se eu tento manter a minha integridade, se quando eu converso com o vizinho, quando eu converso com as pessoas na igreja, eu sou uma pessoa coerente, uma pessoa que fala e cumpre, isso também fortalece a confiança dentro de casa. Porque quando a minha esposa percebe que eu cumpro com os de fora, fica mais fácil ele acreditar e ela acreditar que eu também vou cumprir com os de dentro de casa. Da mesma forma, quando eu passo a fazer isso, eu crio um ambiente seguro dentro de casa. Perceba que quando a gente fala aqui sobre confiança, essa confiança ela deixou de ser algo totalmente abstrato, né? Ela passou a ser uma coisa mais próxima, mais palpável. Por quê? Porque você consegue enxergar que a partir da confiança você consegue ter transparência nas conversas, coerência entre as palavras e ações agindo de forma direta ali e ao mesmo tempo a criação de um ambiente seguro. E aí a gente vai para o nosso segundo ponto quando a gente pensa nessa ideia de trazer uma facilidade na comunicação com o meu esposo, independente de se a gente está vivendo bem ou mal. Mas quando a gente passa a usar esse segundo ponto, também facilita. O que é, Euquias? Basicamente é a humildade. Euquias, como assim humildade? É simplesmente falar baixo, falar com os ombros caídos e tudo? Não. Quando a gente é humilde ao discutir determinado assunto, quando a gente é humilde ao trazer determinado tema para debater determinada temática ali dentro da sua casa, você percebe que ao me colocar numa posição mais humilde, o outro tende também a abaixar a guarda, ou seja, ele não enxerga que uma pessoa humilde está ali para feri-lo ou para feri-la. Então, quando você pensa na humildade de forma prática, como que a gente aplica isso de forma simples aqui dentro de casa? A humildade nos favorece a condutas
que facilitam a gente reconhecer os próprios erros. Então, quando eu vou falar determinada coisa para o meu esposo, quando eu vou falar determinada coisa para minha esposa, eu já me coloco numa condição que, poxa, eu sei que eu tenho uma boa intenção, eu sei que eu quero passar a minha ideia aqui, mas pode ser que eu me equivoque, pode ser que algumas vezes eu também erre. Então, quando eu reconheço que em alguns momentos eu posso vir a errar, eu tenho um tratamento diferente com as palavras, eu tenho um cuidado diferente ao me comunicar com meu esposo. Por quê? Porque quando eu vou falar com ele, eu falo, poxa, eu sei que muitas vezes eu quero falar determinada coisa, mas às vezes a minha língua é pesada, a minha língua machuca a outra pessoa. Então, desse jeito, eu já tomo um cuidado maior com aquilo que eu vou falar. Da mesma forma, quando eu passo a fazer isso, eu também fico mais atento e crio uma certa abertura para compreender e aprender mais com o outro. A humildade, ela também facilita a ideia de que eu tenho muito a aprender com o outro. Porque, por vezes, quando a gente está casado já há algum tempo, a gente fica com aquela ideia bem assim, não, eu já sei tudo do meu esposo, eu já sei tudo da minha esposa, então não há nada que eu aprenda com ele. E quando você se coloca nessa condição, você também vai ficar mais fechada e mais fechado para realmente entender o que ele tem a dizer. Afinal de contas, se você já sabe tudo o que ele tem a dizer, se você já sabe tudo sobre ele, você simplesmente não tem por que ouvi-lo. E ao não ouvir, você simplesmente se coloca numa condição, numa posição nada humilde. Porque, afinal de contas, o aprendizado exige de nós uma certa pitada de humildade. E quando você não é capaz de se colocar nessa condição humilde, não está pronto a estar aberto a compreender, a aprender com o outro, normalmente o que acontece dentro do seu relacionamento é criar um ambiente de competição. Afinal de contas, quando você se coloca nessa condição, numa condição nada humilde, numa condição onde você olha de cima para baixo para o seu esposo, para a sua esposa, há uma tendência do seu esposo, da sua esposa também acabar fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque ninguém se sente extremamente confortável a ser desprezado, a ser olhado com tamanha diferença. Então, no lugar de vocês conseguirem alimentar uma certa conversação, que os dois trabalhem em equipe, na verdade um vai querer ficar competindo com o outro. E aí a gente sempre fala que tem que tomar cuidado com a chegada dos cavaleiros do Apocalipse, entre eles a defensividade e o desprezo. E, na mesma sequência, a gente segue. Depois da confiança, depois da humildade e agora a generosidade. E o que é isso? Como assim? Eu vou dar presentes para o meu esposo, eu vou colocar dinheiro no bolso dele, eu vou colocar dinheiro na bolsa da minha esposa? Não. A generosidade ela não está única e exclusivamente ligada a presentes materiais, a parte financeira. Quando a gente fala de generosidade, é a capacidade que você tem de realmente apreciar o outro. Quando eu observo a Paty, quando você observa seu esposo, você observa sua esposa, há também ali uma certa, deve haver, né, uma certa expressão uma expressão de apreciação. Eu tenho que conseguir olhar para o meu esposo, para a minha esposa e conseguir enxergar as coisas boas. Eu tenho que conseguir olhar e falar assim, caramba, que legal que a Paty é extremamente cuidadosa com tal coisa, que legal que a Paty sente determinadas felicidades quando ela sorri quando ela vê os cachorros, quando ela vê a natureza. Então, ter a capacidade de conseguir apreciar, e isso é uma forma também de generosidade. E o que é isso? Como que você aplica isso de forma prática? Você pode falar, você pode virar para o seu esposo, você pode virar para a sua esposa e falar bem assim, poxa, eu me sinto extremamente grato a Deus por ver você feliz desse jeito. E o que? Mas isso não é meio estranho? No início pode até ser meio estranho, mas com o passar do tempo você percebe que isso é extremamente natural. E, ao mesmo tempo, você alimenta essa facilidade, você vai tornando cada vez mais fácil, você alimenta em você mesmo essa condição de você conseguir apreciar essa alegria do outro. E, além disso, você ainda também pode usar as 5 linguagens do amor para estabelecer essa conexão, para você poder prestar determinadas coisas na linguagem do outro. Então, você pode fazer atos de serviço, pode dar os próprios presentes, que é aquela nossa primeira ideia, né, de generosidade, mas todas as 5 linguagens do amor você pode desenvolver nesse sentido, demonstrando que você está ali realmente, né, que você está ali pronto a dar, né, para o seu esposo, para a sua esposa nesse sentido. Então, além dessa demonstração das 5 linguagens do amor, você também pode estar pronto a demonstrar a sua disponibilidade emocional para realmente compreender o outro,
você pode estar aberto a não só ouvir o outro, mas também compartilhar os seus próprios sentimentos e não naquela ideia de que, não, eu estou compartilhando aqui porque eu quero resolver o meu lado. Não. Quando a gente pensa em generosidade, é colocar primeiro o outro, colocar o outro em primeiro lugar. Então, quando a gente fala aqui dessa ideia de tentar facilitar a comunicação, é no lugar de você ficar pensando simplesmente naquilo que você quer passar, você vai colocar o outro em primeiro plano. Então, como que eu posso transformar esse ambiente aqui num ambiente mais tranquilo, mais sereno, melhor para essa pessoa, para o meu esposo, para minha esposa? Como que eu posso demonstrar que eu estou pronto para essa pessoa, para ouvi-lo? E quando você cria esse ambiente, quando você transforma a ideia do seu esposo ou da sua esposa, para que essa pessoa consiga perceber o tanto que você é generosa com ele ou com ela, você vai perceber que conversar vai ficando cada vez mais fácil. Por quê? Porque parte da comunicação, que era uma comunicação antes única e exclusivamente, cada um olhando para si, cada um trazendo simplesmente a ideia que tem, o ponto de vista que tem, você percebe que quando o outro é generoso, você começa a entender assim, opa, pera lá, parece que ele pensa também nas minhas vontades, ele pensa também naquilo que é melhor para mim, e isso é uma demonstração de generosidade. E aí, ou seja, depois da confiança, humildade e generosidade, nós vamos para o último, que é exatamente a receptividade. A receptividade, infelizmente, é uma palavra que muitas vezes a gente não pensa de forma direta no nosso casamento e que acaba sendo uma coisa tão importante, que é você estar simplesmente aberto a ouvir o outro, aberto a receber a mensagem do outro, aberto a compreender aquilo que o outro tem a trazer para você. De forma mais prática, a gente pode pensar na receptividade no quesito de ouvir ativamente. É exatamente aquela capacidade que você tem de ouvir o que o outro fala e realmente compreender e se importar com isso. Porque não basta simplesmente você ouvir assistindo TV e o outro falando ali, e você olhando para a TV e o outro falando. Você sabe que no final das contas você simplesmente está se enganando. Quando eu tenho certeza que a parte me escuta, isso facilita determinadas conversas que poderiam ser conversas um pouco mais complicadas. E perceba que isso só é possível, por quê? Porque a parte, ao conversar comigo, ou você, ao conversar com seu esposo ou com sua esposa, você pode trazer uma sensação de que aquilo que a pessoa fala importa para você, importa realmente. Então, quando eu escuto ativamente, eu demonstro para o meu esposo ou para a minha esposa a importância de que aquilo que ele fala não simplesmente chega aqui e morre aqui. Não, chega aqui e entra aqui no meu ouvido, entra na minha cabeça e aquilo ali tem algum efeito prático. E o segundo ponto de você demonstrar essa receptividade é você realmente dar feedbacks construtivos. Você falou isso aqui aquele dia eu não sabia exatamente como reagir a essa situação, mas hoje eu já consigo compreender melhor. Olha, eu pensei naquele negócio que você falou na quinta-feira passada, eu sei que naquele dia a gente não conseguiu adaptar, não conseguiu resolver exatamente, mas eu andei pensando. Perceba que quando você fala essa frase, ou seja, eu andei pensando naquilo que você falou, você está mostrando para aquela pessoa, para o seu esposo ou para a sua esposa, que aquilo que ele fala, que aquilo que ela fala tem uma repercussão sobre você, que realmente importa de alguma forma, que não é simplesmente aquela ideia de que a pessoa fala um negócio ali e fica por ali mesmo. E o melhor de tudo, quando a gente pensa nesse feedback construtivo, ele deve ser um feedback não único e exclusivamente voltado para aquilo que você quer, mas sim demonstrando que, olha, você pode continuar falando desse jeito porque vai ter uma repercussão concreta aqui no nosso casamento. Perceba que quando a gente traz esse feedback, quando eu sou capaz de falar para o meu esposo ou para a minha esposa aquilo que melhora na nossa comunicação, as futuras conversas que virão serão conversas mais simples. Por quê? Porque aquela pessoa vai se sentir cada vez mais abraçada por essa... mais confortável, exatamente, mais confortável com essa conversa, porque ela percebe que caso ela cometa qualquer equívoco, o esposo ou a esposa está ali não como alguém que vai, um inquisitor, né? Alguém que está pronto para apontar a falha, mas sim vendo que ambos estão crescendo juntos e ambos cooperam juntos. E aqui você alimenta aquela ideia de que são uma equipe e não um contra o outro. E aí perceba que quando você começa a fazer isso, as mudanças que muitas vezes são necessárias dentro de um casamento, elas começam a ter um ambiente mais fértil para que elas realmente aconteçam.
O grande problema é que quando às vezes a gente chega para tentar uma determinada mudança no nosso casamento, a gente não consegue nem estabelecer uma conversa com o esposo ou com a esposa de assuntos simples do dia a dia. A gente já está tão preso, a gente já está tão machucado, a gente já está tão distante que a gente não consegue nem conversar sobre os assuntos simples. Então pensa quando a gente vai tratar um assunto um pouco mais complicado, que é exatamente você mudar, né? Quando você criar um novo hábito, quando é para você deixar um hábito antigo. Então, quando a gente pensa na forma que a gente tem para conversar, na forma que a gente tem para se comunicar com o esposo, com a esposa, a gente sempre deve levar em consideração a confiança, a humildade, a generosidade e a receptividade. Porque quando fazemos isso, a conversa fica muito mais leve e aquele ambiente da amizade conjugal acaba por florescer. Pessoal, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui. Pessoal, foi um prazer e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.